Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta se é verdade que as missas gregorianas libertam as almas do purgatório. Bom, para responder a essa pergunta, em primeiro lugar, temos que definir o que é missa gregoriana. Porque não se deve confundir missas gregorianas com uma missa com canto gregoriano. O canto gregoriano é o cantochão, é aquela forma de cantar tradicional da Igreja Católica no rito latino, que vem desde a antiguidade e recebe o nome do grande Papa São Gregório Magno. As missas gregorianas são uma outra coisa. Elas também têm a sua origem no Papa São Gregório Magno, por isso recebem o nome de missas gregorianas. Mas são 30 missas celebradas durante 30 dias seguidos por a alma de um fiel falecido. E segundo uma tradição, essas missas libertariam a alma do fiel falecido do purgatório. Bom, então, liberta ou não liberta? Vamos então responder, e para responder precisamos ver um pouco a origem dessa tradição. O Papa São Gregório Magno descreve no seu livro dos Diálogos um episódio que aconteceu no mosteiro onde ele foi abade, o mosteiro de Santo André. Ali, um monge justo, que tinha sido médico, enfermeiro do mosteiro, guardou pecaminosamente 3 moedas num lugar escondido, moedas de ouro. Ora, é um pecado contra a santa pobreza. E é assim que, justo, tendo guardado essas moedas, adoeceu. Quando, então, foram buscar remédio para ele, encontraram as moedas. Ele confessou o seu pecado. O Papa Gregório Magno, que então já era Papa, ficou preocupado com aquilo que estava acontecendo na comunidade monástica, da qual ele mesmo tinha sido abade. E então aconselhou ao abade que punisse o monge justo. Qual foi a punição? Que ele deveria sofrer reclusão, embora estivesse doente, e que depois de morto deveria ser enterrado fora do campo santo, ou seja, fora do cemitério junto com o seu dinheiro. E ainda disse mais, que quando passassem na frente do túmulo dele, deveriam recitar aquela maldição que foi pronunciada contra Simão, o mago, nos Atos Apóstolos, capítulo 8, que tu pereças com o teu dinheiro. Pois bem, assim, esta é a punição que o Papa deu a Justo e foi comunicada a ele enquanto ele ainda estava vivo. Justo se arrependeu do seu pecado. Se arrependeu do seu pecado e morreu reconciliado com a Igreja. Porém, foi feito como o Papa tinha dito. Foi enterrado fora do cemitério. Papa Gregório Magno, preocupado com a alma de Justo, visitou mais uma vez o mosteiro e disse ao abade: nós precisamos libertar a alma desse pobre monge do purgatório, que morreu reconciliado e, portanto, está salvo, mas certamente não está no céu por causa dos seus pecados. Vamos então rezar por ele missas durante 30 dias. Foram celebradas missas durante 30 dias, mas sem que ninguém se preocupasse em contar quantas missas estavam sendo celebradas. Foram simplesmente celebrando, até que um dia Justo apareceu numa visão e disse que agora ele estava liberto do purgatório. Bom, nesta visão, nesta aparição, de Justo, está a origem então da missa gregoriana. Por quê? Porque os monges foram contar no calendário e se deram conta que a aparição dele aconteceu no 30º dia. Ora, o Papa São Gregório Magno, quando narrou isso no seu livro dos Diálogos, não pretendia aqui instituir uma tradição. No entanto, com o passar do tempo, foi se instituindo essa tradição e, sobretudo, na Idade Média, por conta dos monges beneditinos de Cluny, essa tradição se expandiu pela igreja inteira de morta uma pessoa, se celebrarem
30 missas, 30 dias seguidos, e que assim haveria a libertação da alma do purgatório. Vejam, trata-se simplesmente de uma tradição. Não houve nenhum pronunciamento oficial da Igreja que dissesse que de fato é assim. É uma devoção, é algo que você pode acreditar e que o magistério da Igreja nunca condenou e normatizou, ou seja, houve normas de papas dizendo como se devem fazer as missas gregorianas de 30 dias, mas nunca se disse que realmente é assim. Aliás, diga-se de passagem que mesmo depois de celebradas as missas, as 30 missas gregorianas, muitas pessoas pedem outras missas para serem celebradas por aquela alma. Ou seja, isso sempre existiu. É sinal de que, embora as pessoas creiam, de certa forma, nessa tradição de celebrar 30 missas, não é algo de fé católica inabalável. Por isso, prudência. Podemos continuar rezando pelo fiel defunto. Se deve também acrescentar um outro detalhe. Além desta questão das 30 missas gregorianas, existe a tradição dos altares privilegiados, ou seja, aquele altar original onde São Gregório Magno celebrava no seu mosteiro de Santo André, seria o altar privilegiado, na qual a missa celebrada teria aquele efeito de salvar, de redimir, de libertar a alma do purgatório. E assim, papas instituíram altares privilegiados, ou seja, altares nos quais, celebrada uma missa, essa missa teria o mesmo efeito de 30 missas gregorianas. Novamente, nós estamos aqui num campo da devoção. É verdade que o Papa e a Igreja têm o poder das chaves de, ligando na terra, desligar no céu. Portanto, ele pode também dar a uma missa o mesmo valor de indulgência para os mortos que 30 missas, quando celebrado em um altar específico. Este poder o Papa tem. O que nós não temos como aferir é se, de fato, o efeito lá no purgatório é esse de total libertação da pessoa das suas penas no purgatório. Seja como for, nós católicos cremos realmente que é necessário sufragar a alma dos fiéis que estão no purgatório e que é uma obra de caridade. Obra de caridade porque, como São Gregório Magno estava preocupado com o justo, também nós devemos nos preocupar com as pessoas falecidas e, por elas, rezar, fazer penitência e oferecer santas missas.